o estudo dessa paraxá da semana, Metzorá. Essa é a paraxá, inclusive, do meu bar mitzvah, do meu aniversário. Então, ela está lá em Levítico, capítulo 14. Então, só fazendo uma breve recapitulação, nós estamos estudando agora o livro de Levítico, e o livro de Levítico ele vai falar bastante assim, sobre sacerdócio e santificação e pureza. Então, a gente já viu lá as ordens, né, dos rituais de sacrifício, que é um dos procedimentos usados para purificar as pessoas, né, processo de expiação de pecados, que era utilizado, e aproximação com o Eterno. Era um processo que envolve uma purificação do indivíduo. Depois, então, nós vimos na Paraxá Tzav também, né? Paraxá Vaikra, Paraxá Tzav, focado nisso. Aí Paraxá Shemini, que aí nós começamos a ver alguns outros tipos de pureza, alguns outros tipos de conceitos de pureza, né? Nós vimos os animais puros e impuros. E o interessante aqui é que esses animais que eram classificados como puros ou impuros, eles não eram puros ou impuros porque eram bons ou maus. Por exemplo, o cachorro e o gato, que são os nossos animais de estimação, e nós temos muito apreço por eles, eles são animais muito dóceis, né? Tirando com algumas exceções, né? Mas geralmente os cães são animais que são considerados animais fiéis, né, ao homem, animais bons, que fazem companhia, né, fazem coisas muito boas. Porém, eles são classificados como impuros pela Torá. Assim também como o cavalo, que é um animal que presta um grande serviço, né, às pessoas, também é impuro. Então, você veja que os animais eles não são classificados como puros ou impuros por eles serem bons ou ruins, por eles fazerem coisas boas ou ruins. Até porque seria meio insensato da nossa parte classificar os animais. Esse animal é ruim, ele tem uma índole má. Os animais eles não têm esse discernimento para agir de forma boa ou má. Nós vemos também na Paraxá Tazria, semana passada, alguns outros conceitos de pureza e impureza, que também não está se falando em algo bom ou ruim, no sentido moral da coisa. Por exemplo, uma mulher que dá à luz, e aí ela vai ter todo um processo de sangramento no pós-parto, no seu puerpério, e ela fica impura durante vários dias. Se for um menino, vai ficar ali uns 40 dias, e se for menina, são 80 dias. Então ela fica impura, ela fica impossibilitada de fazer algumas coisas naquela época, né, no templo. Ficava impossibilitada, mas não significa que ela fez algo ruim. Pelo contrário, foi algo muito bom que aconteceu ali. Ela deu a luz a uma vida. No entanto, ela ficava impura, né? Olha que contraste. Então, a concepção. E aí nós temos aí um outro episódio que vai surgir, que é o episódio da Tzaraat, que aparece nas escrituras como lepra. Não confundir com a doença hanseníase, que foi descoberta mais recentemente pelo Dr. Hansen. E essa é uma doença causada por bactérias. E nós vamos ver que a Tzaraat ela não era causada por uma bactéria. Não necessariamente, né? Nós temos também os fluxos. Pessoas que têm hemorragia, né, doenças hemorrágicas, ou até mesmo fluxos sexuais, né, fluxos seminais e outros, tornam a pessoa impura também. Mas isso não... Reforço. Não quer dizer que porque a pessoa teve isso, ela fez algo ruim. Por exemplo, uma pessoa que sofre de uma doença, que ela começa a ter hemorragia, ou ela teve um acidente e sofreu uma hemorragia, e até que aquilo se estanque, ela fica impura. Mas ela não teve culpa, necessariamente, de ter sofrido o acidente. Não é algo ruim, moralmente ruim. Interessante, então, que essa doença Tzaraat, essa enfermidade, ela está junto aqui nesses vários tipos de situação que torna a pessoa impura. Porém, nós já falamos, ou melhor, fala-se muito de que a Tzaraat está atrelada ao pecado. E se vocês pararem para analisar, a Torá ela não é muito específica com relação a isso. Ela não fala assim, se a pessoa cometeu tal pecado, então
possivelmente ela contrai a Tzaraat. Na verdade, nós temos 2 episódios na Bíblia em que nós vemos que pessoas contraíram essa Tzaraat por causa de terem feito algo ruim, de terem feito algo moralmente ruim. O primeiro caso dela que nós vemos é a Miriam, irmã de Moshe, que ela fala mal assim de Moisés. Ela meio que questiona assim que só Moisés fala com o Eterno, junto com Aharon, e aí depois ela contrai essa doença de Tzaraat, aí Moisés tem que interceder por ela, mas daí ela é restaurada. Esse é o primeiro caso. Um outro caso é o caso de Geazi, que é o servo de Eliseu, naquele episódio de Naamã. Naamã ele era curado da lepra, depois que ele fez um procedimento indicado por Eliseu, que era se banhar 7 vezes no rio Jordão. Note que Eliseu não precisava ter pedido para ele mergulhar 7 vezes no rio. Bastava que ele dissesse, que ele pusesse as mãos ou simplesmente declarasse, seja curado. Porque ele tinha o Espírito de Deus e essa autoridade de cura. Porém, ele faz esse procedimento. Como eu já havia falado anteriormente, os procedimentos eles têm uma importância, esses procedimentos simbólicos. O que vai resultar de eu mergulhar 7 vezes? Por que eu tenho que fazer algo? Não basta declarar, seja curado e pronto. Mas eu tenho que fazer um ritual. Deus ele coloca muitas vezes rituais para a gente cumprir, para testar a nossa fidelidade, porque você cumprir um ritual é algo que você tem que sair um pouco da tua acomodação. Você tem que ir lá, tem que estudar, tem que ver como é que faz, tem que se esforçar para você obter essa aproximação. E é isso que Deus quer, que a gente quer que a gente empregue esforço, que a gente não vai conseguir se aproximar assim num estalar de dedos. Mas aí então o Geazi, que é o servo de Eliseu, ele age assim de forma corrupta, porque Eliseu não ia aceitar nenhuma recompensa, né? Apesar que Naamã queria recompensá-lo monetariamente, né? Com uma recompensa em dinheiro. Mas Eliseu não queria essa recompensa, porque não, isso é um dom de Deus, essa cura, não foi através do meu mérito, da minha capacidade. Eu só fui um instrumento, mas é Deus que está te curando. Mas no entanto o Geazi, depois disso, ele vai atrás e fala: não, nós mudamos de ideia. Pensando bem, esse recurso não seria nada mal, porque nós não temos um trabalho que a gente ganha, que nós somos remunerados, então nada mais justo do que recebermos, né, essa recompensa. E aí, devido a isso, Eliseu, ele amaldiçoa Geazi. Você foi lá e disse o contrário do que eu já tinha dito, né? Você passou por cima da minha palavra. Então, por causa disso, agora você vai contrair a lepra que havia em Naamã. E aí ele ficou leproso. É interessante que essas 2 situações, houve aí uma corrupção através da palavra, da boca. E os rabinos associam muito a ocorrência de Tzaraat com o Lashon Hará, embora a Bíblia não fale isso diretamente. Agora, relembrando Parashá Tazria, a Tzaraat ela pode aparecer na pele, né? É o mais comum. Porém, é interessante que ela aparece também nas roupas. Olha só. Móveis e na casa. Você já viu alguma bactéria contaminar a parede da sua casa? Ou os móveis ou as suas roupas? Acho que não. Agora, você já viu fungos contaminar essas coisas? Sim. Então, alguns rabinos creem que a Tzaraat era causada por um fungo e não por bactérias. E, se vocês pararem para pensar, atualmente nós temos várias patologias causadas por fungos e que são muito difícil de tratamento. Se você pega uma micose na unha, para você tratar isso, você tem que passar assim, algumas pomadas, algumas medicações que tem que passar assim, por meses a fio, às vezes até anos, para aquilo acabar. E às vezes você tem que tomar um remédio muito forte que pode atacar o seu fígado. E o fígado ele é um órgão no corpo que é responsável por produzir anticorpos. Então é uma doença complicada de ser tratada.
Mas não estou dizendo aqui, categoricamente, que a tzara'at era causada por fungos. É apenas uma hipótese. A Torá ela não traz as causas, ou seja, por que a pessoa contraía essa doença? Nós já vimos aqui que em algumas situações foi por pecado. E pecado ainda envolvendo a fala, envolvendo algum tipo de corrupção. Mas a Torá não é categórica em relacionar algum tipo de pecado com essa enfermidade. Então agora vamos ver a pele, né, como um limite, como uma fronteira. O que é a pele? Na verdade, é um órgão do nosso corpo que define a fronteira entre toda a parte interior do corpo e o mundo exterior. Então, todo desde os nossos ossos, os órgãos, os tecidos, eles estão todos protegidos devido a nós termos uma camada chamada pele. Se vocês pararem para observar, o livro de Levítico, ele concentra-se muito nisso também. Nós temos muitas fronteiras, assim, estruturas e receptáculos dentro desse livro. Nós temos muitos conceitos de separação e pureza. O próprio Mishkan, que é introduzido lá em Êxodo, mas ele começa a entrar em atividade aqui em Levítico, ele tem vários níveis de separação também, né? Desde o átrio, que ele era cercado para separar o Mishkan do resto, né? do acampamento e do mundo exterior. Aí nós tínhamos o limite do átrio até a tenda onde ficava o santo lugar e o santíssimo, que também eram separados por uma cobertura, e depois nós temos uma separação dentro do santo lugar para o santíssimo. Então nós temos várias camadas e várias barreiras separando cada local. E é claro que nós também temos várias restrições, de forma que as pessoas, se tivessem com algum problema, elas não poderiam se aproximar desse santuário. Uma delas era, por exemplo, a tzara'at. Existe aqui também uma correlação interessante a respeito da pele como fronteira, como uma barreira. Você veja, a pele, então, ela cobre o corpo, cobre os ossos, os órgãos, os tecidos. Ela sustenta para que as tuas entranhas elas não caiam por aí. Te dá uma sustentação. Porém, repare que só com a pele não é suficiente para você viver em comunidade. É suficiente para você ficar só no banheiro da sua casa. Aí você pode ficar pelado à vontade. Mas saindo do banheiro, aí já começa algumas restrições. Se você ficar no seu quarto, se você estiver com o seu cônjuge, ainda você pode ficar nu. Mas saindo do teu quarto, aí você já não... A menos que você more sozinho, ou more apenas com o seu cônjuge, e as suas janelas estejam bem fechadas, você já não vai poder ficar andando pela casa pelado. Você já vai ter que pôr alguma roupa. Quanto mais você sair na rua. Então a pele, você vai precisar de mais uma fronteira, mais um revestimento, que daí são as roupas, que vão cobrir o seu corpo. Porém, ainda não é só suficiente você viver só apenas com uma roupa, porque a roupa ela vai propiciar que você ande por aí, nas ruas, por aí. Mas você não vai poder ficar todo o tempo perambulando pelas ruas. Uma hora você vai precisar se acomodar, vai precisar de um abrigo. E aí você vai precisar, no mínimo, de uma barraca, né? Ou uma caverna para se abrigar. Isso de uma forma mais primitiva. Mas hoje a gente vai precisar de uma moradia, vai precisar de um teto, de uma residência. Mais uma cobertura que o ser humano precisa. E finalmente nós temos daí, aí no nível mais transcendental, no nível espiritual também, uma cobertura maior ainda, que nos liga com os céus e com o eterno, e nos permite que sejamos revestidos da presença do eterno também. Então nós temos o revestimento da pele, da roupa, da casa, do teto, que nos dá uma proteção física e material. Mas nós também temos a necessidade de uma presença divina que um revestimento espiritual. Então, vocês estão vendo como nós precisamos de várias camadas, de várias fronteiras.
Nós vimos na Parashat Tazria que a identificação da Tzarat, ela se dava com um exame que os sacerdotes examinavam a pessoa, e ela examinava as extremidades do corpo para ver o estado do ferimento que se dava na pele. Se estava em carne viva ou não, se estava lustrosa ou não, se tinha pelo ou não. Também ele examinava a cabeça do indivíduo. Aí ele também examinava as roupas e as paredes da casa. Então, inclusive, existem procedimentos para purificação da pessoa aflita com tsarat na pele, mas também uma casa aflita com tsarat ou uma roupa aflita com tsarat. Tinha um procedimento de purificação para cada um desses casos. O capítulo 14, que é da nossa Parashá, ele começa assim, Zot Tihye Torah HaMetzorah. E ele fecha com Zot Torah HaMetzorah. É interessante aqui porque isso é um tipo de figura literária em que você entra com uma seção dentro do livro específica para tratar de um assunto. É como se fosse um capítulo da nossa Constituição Nacional ou de algum código legislativo. Então esta é a lei da Torá do aflito com tsarat, que é o Metzorah. E ela fecha também. Esta é a lei do Metzorah. Agora vamos pensar assim na pessoa que é aflita com tsarat, a pessoa que tem essa enfermidade. Então ela é considerada uma pessoa altamente imunda, e para isso ela não podia apenas estar afastada do santuário, mas afastada de toda a comunidade. Então ela ia para o exílio. Existe um outro caso parecido com esse, que faz com que a pessoa vá para o exílio. Qual é esse caso? É o caso da pessoa que cometeu um assassinato involuntário. A pessoa que cometeu um assassinato involuntário também tem que ir para o exílio. Porém, essa pessoa ela tem a possibilidade de não ficar perambulando fora, né, ao relento ou numa caverna. Ela tinha a possibilidade de entrar numa cidade de refúgio. Mas então, as duas pessoas vão para o exílio. O exílio, eu já falei isso em outros estudos, eles têm uma conexão com um substitutivo de morte. Assim, quando a pessoa não está morta ainda, mas ela está como se estivesse morta. Né? Porque quando uma pessoa é cortada da sua comunidade, ela praticamente perde o propósito da vida, né? Ela fica só sobrevivendo. Lembremos do filme Náufrago. É um filme muito interessante que mostra uma pessoa que fica isolada numa ilha. E aí ele fica assim, ele chegou a tentar suicídio algumas vezes, né? E não deu certo. Mas é porque realmente tinha acabado a vida dele. O fato dele estar isolado perde o propósito. Então é como se a pessoa estivesse morta. Aí ele encontrou um propósito através de alguns recursos simbólicos, como por exemplo aquela bola Wilson. Ou seja, era um símbolo, mas que deu para ele um significado, por menor que fosse para nós, mas para ele deu um significado. Então, os símbolos são coisas importantes. Mais uma vez, falo sobre isso. A outra característica, então, do portador de tsarat é que ele tinha os cabelos desgrenhados e roupas rasgadas, e ele gritava assim por onde passava: Tamé, Tamé. Que significa, eu sou impuro. Ele tinha que deixar bem claro para as outras pessoas, que caso fossem cruzar com ele, que ela estava com essa enfermidade, porque as pessoas tinham que manter distância. Porque senão ela também iria se contaminar. Então, a pessoa portadora de tsarat, ela evidencia pela sua pele o limite, a pele também é um limite, né? Mas o limite de se viver dentro ou fora da comunidade. É quase o limite entre a vida e a morte. Agora vamos parar para analisar a pele como um órgão de comunicação. Quando a gente pensa em um órgão do nosso corpo de comunicação, nós pensamos na boca e na língua. Porém, se a gente parar para pensar, a pele ela funciona muito bem, né, como um órgão de comunicação.
Por exemplo, através da fala, como a gente só vai saber se está quente ou frio se a gente ver alguém dizer, olha, em tal lugar vai fazer frio, então leve agasalho. Que nem as nossas mães sempre falam assim, leve um agasalho que vai esfriar. E daí a gente levava, né? Ou não. Mas sem que você precise que alguém te fale que está frio ou calor, a pele já te fala para você isso. Você já sente na pele se está calor, né, começa a suar, ou se está frio, você começa a tremer. A pele também propicia que você sinta coisas prazerosas ou sinta coisas desconfortáveis, né, e dor. E você veja que essa é uma situação que a fala não é tão eficaz. Se você falar assim, não corta o dedo porque isso dói. Você não vai entender isso. Mas se você for lá e cortar o dedo, você vai entender a dor. A pele também ela propicia que você sinta as texturas, né? Se algo é macio, se algo é áspero, é duro. Inclusive, quem nunca esteve num quarto bem fechado ou numa situação que acabou a luz, e aí você ficou num breu, e aí você teve que ficar tateando, né, as paredes assim. Eu já passei por uma situação dessa, em que eu entrei em desespero no momento, porque eu não estava achando o interruptor da luz, eu ficava tentando tatear pela parede, mas eu não acho a luz, e daí você não conseguia resolver o problema, né? E ainda mais às vezes quando você acorda e você ainda está não está com a mente ainda totalmente ligada, né? Mas a única forma de você conseguir chegar até o interruptor é tateando, né, os móveis, as paredes. E em algum momento você vai conseguir. Então a pele ela vai te dar essas informações para que você chegue no teu objetivo. Agora olha que interessante, a palavra negar, ela aparece cerca de 40 vezes no capítulo 13. O que é essa palavra negar? Ela normalmente é traduzida como ferida. Se vocês olharem lá no texto, na Bíblia, a tradução, você vai encontrar a palavra, vai encontrar várias vezes a palavra ferida. Só que essa palavra não significa ferida, ela significa toque. Esse toque aqui, que você tateia a parede. E a repetição dessa palavra, negar, ela é comum com a repetição dos nossos toques, porque nós estamos a todo momento tocando coisas. Detalhe importante, o toque ele é essencial no relacionamento entre as pessoas. Então, já imaginou um mundo em que você não pudesse tocar em ninguém? Isso perde totalmente a graça. É muito bom você, se você tem por exemplo, um namorado, um cônjuge, de você ter esses toques, né? De você dar um abraço, fazer um carinho. O próprio ato conjugal envolve muitos toques. Mas as relações fraternais, elas também envolvem toques, né? Envolvem beijos e abraços. A relação pai e filho, existe muito toque, né? Segurar no colo, enfim. Então, esse contato que se dá na pele, esse contato de pele, uma forma muito essencial nas relações entre as pessoas. E é onde você pode demonstrar muito carinho e consideração pelos outros. Nós temos uma outra palavra que aparece 40 vezes nesse capítulo, que é a palavra or. E a palavra or é a pele. Eu acho interessante que existe uma outra palavra or em hebraico que significa luz. Só que ela se escreve um pouco diferente, mas a pronúncia é exatamente a mesma, é or. E existe até uma curiosidade e um segredo com relação a isso. Dizem, isso obviamente não está nas escrituras, não está lá em Gênesis isso, mas dizem que Adão, isso é uma interpretação que é derivada, né, de outros textos, mas Adão ele não tinha, quando foi criado, a pele que nós temos hoje, esse tipo de pele. Ele tinha uma pele, um outro tipo de revestimento, de outro tipo de barreira que definia os limites do seu corpo, luminosa, que refletia luz.
Uma dica para essa possibilidade é que Moisés também teve o rosto emitindo luz quando ele esteve em contato com o Eterno. Ora, se Adão foi criado tendo um contato íntimo com o Eterno, então é lógico a gente pensar que ele também refletia essa luz. E essa luz, então é Or, e pele também é Or, só que se escreve apenas uma letra diferente. Mas eu acho interessante essa associação. E essa palavra Or, ela forma alguns verbos com outros significados. Por exemplo, o verbo le-orer significa despertar. O verbo lehit-orer, que significa acordar-se. Na verdade, acordar-se não é muito usado na nossa língua, né? Está no reflexivo. É que no hebraico está no reflexivo, por isso que eu coloquei acordar-se, mas seria acordar, né? Tem o verbo lehair, para comentar, presumivelmente em resposta a algo dito por outra pessoa. Então nós temos aqui despertar, acordar e comentar. Então, o que isso nos indica? Que a nossa pele, ela é uma interface de comunicação e revelação entre as pessoas. Nós temos uma outra palavra também chave aqui. Então, nós já vimos a palavra or, a palavra negar, or, e agora a palavra basar. A palavra basar que é carne. Por quê? Porque a basar está a um nível abaixo de or, que é a pele. E a pessoa que era aflita com tsarat abria uma fenda na sua pele e que expunha a carne. Era uma fissura, uma quebra nessa barreira. Então essa palavra ela aparece aqui e ela é identificada no exame do sacerdote. Agora olha só, aqui que nós vamos chegar num ponto crucial e bastante profundo da nossa paraxá, que tem a ver com a Haftará também. A palavra basar, se você converter ela num verbo, ela vira o verbo levaser, que significa anunciar ou proclamar. E é desse verbo que é derivado uma palavra chamada bessorá, que significa uma notícia, uma nova. E nós temos, então, o nosso Novo Testamento, nós temos os evangelhos. Em hebraico, evangelho significa bessorá tová, porque evangelho é boa nova, a boa nova. A boa nova do quê? Da salvação. Mas uma boa nova não precisa ser necessariamente da salvação, pode ser uma boa nova de qualquer coisa. Mas é interessante que a palavra bessorá, ela deriva da palavra basar, que é carne. Então, só que olha só, nós pela boca transmitimos notícias que podem ser boas ou ruins. Esse é um ponto que faz parte da interpretação de que a tsarat ela poderia estar conectada com a língua má, o portador de más notícias. Mas nem sempre todo portador de más notícias vai ter tsarat. Nós vemos que Miriam falou algo ruim e teve tsarat, mas Yosef trazia más notícias dos seus irmãos e nem por isso ele teve tsarat. Então não é algo que a gente pode relacionar assim de forma categórica. Então, ser um mevaser é aquele que traz uma notícia que está entre a fronteira entre a tristeza e a alegria. Ele pode trazer uma notícia boa ou uma notícia ruim. Em Isaías 52 e Isaías 53 um ápice assim dentro do livro de Isaías que fala sobre uma passagem fortemente messiânica. E diz assim lá: quão formosos, nós cantamos esse cântico. Eu propositalmente escolhi esse cântico para hoje por causa disso. Porque diz assim: quão formosos são os pés do mensageiro de boas novas, do mevaser,
de boas novas anunciando a paz. O precursor das boas novas anunciando a salvação. Isso diz a Sião: o teu Deus reina. E quando nós vamos para Isaías 53, logo em seguida, aí nós vamos ter aí o anúncio do Messias, que vai aparecer ali como um Messias enfermo, que nós podemos fazer uma conexão com como se fosse um Messias aflito. Aflito pelo quê? Aí já vamos comentar sobre isso também. Então, olha só as palavras ali, que parecem, né? Manavu, Alen-Harim, Raglei, Mevaser, Mashmia, Shalom. Mevaser, Tov, Mashmia, Yeshua. Omer, Letzion, Melech, Elohecha. Então, veja a palavra Mevaser aparecendo ali em destaque. E essa é a mesma palavra que é a palavra da onde a palavra Bassar, né? É a palavra que dá origem a essa palavra Mevaser, e essa palavra Bassar está lá em Levítico várias vezes. Enquanto que aqui nós estamos, o mensageiro está trazendo boas novas, trazendo algo bom, um conserto, né? uma retificação das coisas, lá a pessoa que estava aflita com o Tzarate, ela estava justamente com essa fissura, com essa quebra na sua fronteira, no seu elemento de proteção. É um elemento que deixava a pessoa exposta. E aqui é interessante nós comentarmos um pouco sobre a Haftarah de Metzorah, que é aquela passagem dos 4 leprosos lá que estavam na cidade da Samaria, enquanto ela estava sendo cercada pelos sírios. E as pessoas então se abrigaram dentro da cidade, e a estratégia dos sírios era deixar eles lá até que eles se rendessem. Assim eles não teriam que ir para o combate direto corpo a corpo e correr o risco de perder homens do seu exército. E à medida que o tempo do cerco vai passando, as reservas de comida vão se esgotando e as pessoas vão entrando em desespero. E elas começam a fazer coisas inimagináveis. Até que então eles poderiam se entregar. Só que aí Deus faz um ato miraculoso e confunde, né, o exército da Síria com aqueles estrondos que pareciam carruagens e homens vindo na direção deles, parecendo um exército assim avassalador, e eles temeram e debandaram, e rápido ainda. Eles fugiram rápido, eles nem desmancharam o acampamento para seguir de forma ordenada. Eles saíram muito rápido e deixaram tudo para trás. E aí esses 4 leprosos que já estavam fora da cidade, porque eles, como nós vemos, o portador de Tzarate não poderia ficar na comunidade. Então ele ia para o exílio e ficava nas marginais, né, da cidade. Ficava ali nos arredores, em busca de alguma pessoa que passasse, deixasse ali um alimento para ela pegar. Algumas pessoas, né, tinham misericórdia, e quando passavam em local que sabia que tinham aflitos por Tzarate, elas deixavam comida assim, e deixava comida, por exemplo, numa cesta, aí ela ia embora, e daí a pessoa vinha com Tzarate e pegava essa comida. Então por isso que elas ficavam nos arredores, elas não iam muito longe. Então eles estavam ali por perto. Se eles entrassem na cidade, eles iam morrer porque a gente tinha acabado a comida na cidade. Então não ia fazer diferença eles entrarem na cidade. Se eles ficassem ali, também iam morrer. Então eles pensam assim, vamos até o arraial dos sírios e vamos ver o que eles fazem conosco. De repente eles nos dão alguma comida. O máximo que eles podem fazer é nos matar, mas morrer a gente já vai morrer mesmo. Então a gente não tem nada a perder. Aí eles vão até lá. E daí vem que o acampamento está vazio. E aí eles então percebem que existe bastante comida lá. Comida que os sírios haviam deixado. E daí, devido a isso, eles vão lá e aproveitam, né? Vamos agora fazer a festa aqui. Vamos nos banquetear. Só que daí eles param para pensar, isso que nós estamos fazendo não está certo. Nós estamos aqui nos beneficiando dessa descoberta, porém o povo da cidade lá ainda acha que os sírios estão acampando e com o cerco montado, e aí então eles estão padecendo e nós estamos nos beneficiando. Vamos até lá e vamos contar a eles essa boa nova, essa Bessorá Tová. E aí eles vão até lá e voltam e contam. E isso traz o quê para o povo da Samaria? Salvação. Essa boa nova era uma boa nova da salvação. Eles estavam salvos.
E essa salvação vinha de quem? De Hashem, né? Hashem é que afastou o inimigo, o adversário. Então, pela sua condição de estarem do lado de fora, do limite, pela sua pele, eles são aptos a serem os primeiros a obter as provisões e a serem meio a ser de algo bom, né? Bessorá Tová. Então, agora, quando a gente vai para o capítulo 53 de Isaías, nós temos então aquela descrição que há bastante debate, né, entre os crentes em Yeshua e os judeus não crentes. Porque hoje os judeus não crentes, eles não vão querer admitir que essa passagem fala do Messias. Vamos dizer que fala de Israel. Porque se eles admitirem que fala do Messias, eles vão ter um grande problema. Porque Yeshua ele cumpre exatamente essas questões aqui que estão sendo faladas aqui. Yeshua cumpriu isso. E daí, se eles dizem que é o Messias, então vai ficar muito difícil para eles explicar que, mesmo Yeshua tendo cumprido essas coisas, ele não é o Messias. Então, eles vão interpretar aqui a todo custo que não é sobre o Messias. E os judeus são muito bons em interpretar a palavra e em dar explicações. E muitos creem nisso, que realmente não se fala do Messias. Mas, na verdade, claramente não podemos enfeitar demais o texto. O texto ele fala por si. Não há o que você colocar aí a mais ou a menos. E aqui fala, sim, de uma pessoa que não é Israel e que vai sofrer por Israel. Não é possível Israel sofrer da forma como está escrito aqui, por ele mesmo. Mas enfim, isso daí, não quero entrar nesse mérito, isso é um debate para um outro contexto. Mas nós cremos sim que aqui Isaías 53 fala do Messias como servo sofredor. Só que o detalhe é que nem sempre os judeus pensaram isso. Antigamente, lá no período da Idade Média, os judeus eles entendiam essa passagem como se falando do Messias. Como está escrito lá então no verso 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. É aqui que está a questão, né? Israel tomou sobre si as nossas enfermidades? Então como que é ele? São coisas assim que você tem que fazer uma manobra muito grande para alterar o entendimento. E carregou as nossas dores. Ele carregou as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Por isso que existe, então, uma história judaica que atribui a situação de leproso para o Messias. Nós já falamos algumas vezes dessa Guemará aqui, mas ela é bastante interessante e não custa repetir. Então, lá no Tratado de Sanhedrin, existe essa Guemará, que vai contar essa história. Essa daí é uma história com E, não é um fato histórico, tá? Por causa que no judaísmo existem muito dessas histórias, esses contos, assim, essas quase fábulas, parábolas, que são chamadas de midrashim, que contam algo, tem algum princípio, assim como uma fábula tem um princípio, são usados alguns elementos simbólicos, claramente não verdadeiros. Nas fábulas são muito comuns usarem animais falantes, né? Claro, é lógico que os animais não falam. Mas traz um princípio moral, alguma coisa para você extrair, e alguma coisa assim que a pessoa tem que estar bem ligada no contexto. Se você estiver perdido, você não vai entender nada. Você tem que estar assim, bem ligado assim, na palavra. Você já tem que estar preparado para entender essa mensagem. Por isso que Yeshua fala assim, a vós foi dado o direito de saber os segredos do reino dos céus. Mas nem todos foi dado esse direito. Então essa Guemará fala assim, ó, o Rabi Joshua Ben Levi, ele encontra Elias. Aqui já começa o absurdo, né? Ele encontrou o Eliyahu Hanavi lá, o Elias lá bíblico. Mas assim, nessa história ele encontra Elias, o que anuncia, e nós sabemos que Elias ele anuncia o Messias, né? Está escrito lá que antes do Messias viria o profeta Elias para anunciá-lo.
Então, ele encontra o que anuncia o Messias, posicionado na entrada da tumba de Rabi Shimon Bar Yochai, que é outro personagem também importante na história judaica, que é o escritor do Zohar, né, um grande judeu cabalista, um grande rabino cabalista, Shimon Bar Yochai. Então, ele se encontra lá na tumba do Shimon Bar Yochai, e aí o Rabi Joshua, logo, interessante a pergunta que ele faz, logo que ele encontra Elias como profeta, né? Então, ele pergunta assim, eu teria uma porção no mundo vindouro? Aí, Elias pergunta assim, se o mestre desejar. Aqui mostrando que Elias, embora fosse profeta, ele não sabia de todas as coisas, né? Só o Eterno é que sabe quem terá uma porção do mundo vindouro. Então, aí ele parte para a próxima pergunta. Ok, então quando virá o Messias? E aí Elias fala assim, vá lá e pergunta ele. E aí ele pergunta, então onde ele está sentado? Aí Elias responde, está sentado pelos portões de Roma. E o Rabi Joshua pergunta, e por qual sinal poderei conhecê-lo? Então Elias diz assim, ele está sentado junto aos pobres que sofrem de todo tipo de doença de pele, aqui entenda-se, tzarat, lepra. Todos eles desatam seus curativos, suas ataduras, né, de uma vez e recolocam juntos. Enquanto que o Messias, ele faz um procedimento diferente. Ele desata cada atadura de uma vez. Primeiro ele tira uma, depois tira a outra e depois a outra. E aí depois ele coloca de novo nessa ordem. Coloca uma a uma. Por que ele faz isso? Porque se ele tivesse tirado apenas uma atadura e chegasse a hora de ele vir, então ele só teria uma atadura para recolocar. Então ele teria o benefício da rapidez. Se ele tivesse tirado todas, ele teria que colocar todas e demorar mais. É bem curioso essa razão que ele dá aqui, mas é isso. Aí depois continua a história e o Rabi Joshua, então ele vai até os portões de Roma, encontra o Messias, pergunta para ele quando ele viria, e daí ele fala assim, o Messias responde, eu virei hoje. Aí ele fica muito feliz e volta e conta para todo mundo que, olha, o Messias vai vir hoje. Chegou o dia, se prepare que o Messias vai vir hoje. Aí passa o dia todo, o Messias não vem. E daí chega no dia seguinte, ele fica muito bravo, muito frustrado, muito triste, e daí ele volta para falar com Elias e fala assim, olha, você mentiu para mim. Ou melhor, o Messias mentiu para mim. Ele disse que viria hoje, mas ele não veio. E aí ele fala, Elias fala assim, não, é que você não entendeu. Ele virá hoje se ouvirdes a sua voz. E esse final é que daí dá a deixa pro princípio que essa história traz. É que o Messias, ele vem hoje. Você tem que estar preparado para que o Messias venha hoje. E você não pode querer prever a data que ele venha. Tipo assim, eu vou vir... Se o Messias disser assim, eu vou vir daqui 2 anos. Então você fica tranquilo, assim. Daqui 2 anos o Messias vem, então eu vou ficar bem sossegado, assim. Daí quando faltar 1 mês para o Messias vir, daí eu vou começar a me preparar. Não, você não pode saber a data que ele vem, porque você tem que estar preparado agora. A todo momento você tem que estar preparado. Então você tem que viver para o Messias vir hoje. Até o Yaakov contou uma história interessante de uma pessoa lá de Tzfat, né, que é uma cidade que estuda muito a Kabbalah, e que tinha uma pessoa nessa cidade que todos os dias ele se preparava para como se o Messias fosse vir naquele dia. E ele fazia alguns procedimentos lá para isso. E esse é o próprio ensino do Messias, que olha, eu virei hoje. Ou melhor, ele não fala que eu virei hoje, né? Mas ele fala assim, estai preparados, pois quando o Messias vier, ele virá como que um ladrão. Você não vai saber. Vai ser num piscar de olhos. Tem a parábola lá das virgens tolas, que ela, por uma fagulha de tempo, que elas dormiram, não estavam, se desprepararam por um pouquinho de tempo, e elas perderam a oportunidade. Então você tem que estar atento constantemente, sempre alerta.
Você tem que estar vivendo como se fosse uma pessoa que está vigiando uma casa onde os ladrões passam. E o ladrão vai passar na hora que você está dormindo. Então você não pode dormir. Então, essa questão do Messias leproso está conectada então com a questão do Bassar, Mevacer, dos que anunciam as boas novas. Então nós temos que ser portadores dessas boas novas e temos que estar também atentos com as fissuras que nos deixam brechas. Então a Tzarata fala disso, fala de uma fissura que deixa uma brecha. E na necessidade que nós estejamos cobertos de uma espiritualidade. Isso daqui colocando em coisas práticas, nos dias de hoje, esses conceitos, esses princípios. Essas limitações elas abrem novas oportunidades, né? A dor e a limitação elas parecem ruins no primeiro momento. É uma provação, mas ela nos possibilita alcançarmos uma situação maior. É como assim, você tem que perder para ganhar. Até a Yeshua ensina isso. Aquele que quiser perder a sua vida, ganha lá. Agora tem um segredo aqui, um bônus que eu vou dar para vocês. Isso não estava no script. Mas se vocês lerem lá na Torá, aí a questão do procedimento, por isso que o procedimento é importante, o procedimento de purificação, ele envolve alguns rituais que um leitor assim inexperiente, assim, uma pessoa que não tem profundidade no estudo da Bíblia, aquilo não vai trazer muito significado. Mas quando a gente está num passo à frente disso, a gente começa a entender algumas coisas. Então nós temos aquele ritual das aves, né, a ave limpa, que uma era sacrificada, a outra era solta. Aí tinha aqueles elementos isopo, pau de cedro e carmesim. Se você quiser saber mais sobre esses elementos, assista um outro vídeo dessa paraxá que nós temos no YouTube. Mas daí depois nós temos um outro elemento bastante interessante. Você veja que o processo de purificação de uma pessoa com lepra é bastante complexo. E bastante diferente dos outros processos de purificação que nós temos. Em alguns processos de purificação nem precisa que a pessoa vá fazer um sacrifício. Ela simplesmente esperava o pôr do sol e ela já estava restaurada da sua impureza. Mas no caso da lepra era bastante complexo. Até porque a lepra ela não tinha uma cura simples. O processo de cura da lepra era algo complexo e que muitas vezes envolvia a intervenção divina diretamente. Como nos casos, por exemplo, que Yeshua saiu curando os leprosos. E nós vemos que a lepra, de alguma forma, está associada com a morte. Porque quando você entra na carne, você expõe o indivíduo, você tem ali uma situação análoga a um sangramento, a um derramamento de sangue. É análogo a um fluxo de sangue, uma hemorragia. Mas o último elemento do sacrifício era que a pessoa deveria ser ungida com sangue e com óleo na sua orelha, no seu polegar e no seu dedão do pé. Esse é um procedimento muito interessante, porque em qual outro momento em que uma pessoa tinha ungida a sua orelha, o seu lóbulo da orelha, o seu polegar e o seu dedão do pé? Na consagração do sacerdote. Quando a pessoa era consagrada sacerdote, ela sofria esse tipo de procedimento de unção. Com sangue e com óleo. Veja que interessante. O sangue envolve um conceito de purificação através de um sacrifício, de um animal que foi sacrificado para trazer algum tipo de expiação por pecado, pela culpa. E em um segundo momento, pelo óleo, que o óleo simboliza o espírito. Então a pessoa tem que ter um processo de expiação pelo pecado, mas ela também precisa do Espírito de Deus agindo na vida dela. Ela só ser perdoada não é suficiente, ela precisa ser cheia do Espírito. Então, é como se assim, olha, a pessoa que sofria de Sarat, ela não vai simplesmente
voltar para a mesma situação que ela estava. Ela vai ter que voltar para um algo a mais. Ela vai ter que ser consagrada de uma forma mais... que antes ela não tinha sido ainda consagrada. Ela vai passar agora a ter um compromisso de... Porque o que significa a orelha, o polegar e o pé? Significa que ela agora vai ter esse compromisso de ouvir as instruções, ouvir a Torá, ouvir o ensino de Deus. Ela vai ter que, com a extremidade da sua mão. Lembra que o sacerdote examinava as extremidades do corpo? A cabeça e as extremidades do corpo? Agora, essas extremidades do corpo vão indicar o tipo de posicionamento que a pessoa vai ter que ter na sua vida. Então agora ela vai ter que ouvir, ela vai ter que praticar com as suas mãos e vai ter que andar nos caminhos do Senhor. Então quando ela recebia esse tipo de milagre, ela não podia simplesmente ser curada e continuar a vida do jeito que ela estava. É por isso que ela tinha que passar por esse complexo ritual de purificação, onde ela iria aprender alguns símbolos que iriam mostrar para ela o novo tipo de vida que ela iria ter agora. O Yaakov já falou aqui, num comentário, que os milagres eles têm propósito. Os milagres não acontecem apenas milagres por acontecer, para mostrar uma magia de Deus. Eles acontecem para que aquele milagre ele sirva como um divisor de águas na sua vida. Assim como os milagres que Deus fez foram um divisor de águas para o povo de Israel, para eles saírem de uma situação de pecado, de uma situação de opressão, e para eles estarem com Deus. Então é sobre isso que é as leis da purificação da pessoa portadora de Tzaraat. E nós, mesmo, é claro, não fisicamente tendo a Tzaraat, nós somos salvos pelo Messias que foi aflito simbolicamente com essa Tzaraat pelos nossos pecados, para que ele nos dê algo maior, para que ele mesmo alcançou algo maior. Ele recebeu essa unção de sacerdócio, para que nós nos tornemos também essa nação de sacerdotes juntamente com o povo de Israel, para que a gente também fale das boas novas, para que nossos atos sejam atos de justiça, para que nós andemos no caminho do Senhor e que nós sempre estejamos ouvindo a palavra e sempre atentos para a vinda do Messias, conforme conta essa história. Amém?